2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Se você abriu, diz amém. Se não abriu, diz misericórdia. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Vamos ler comigo, você que de repente não trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, não tem no celular ou fisicamente, em papel. Acompanhe com a pessoa do seu lado e vamos fazer a leitura, que diz assim, verso 4, capítulo 5 de 2 Samuel. E Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Glória a Deus. Amém. Antes de eu poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho 27 anos, sou casado, dia 6 de dezembro vai fazer 5 anos que eu sou casado com a Suelen, e sou grato a Deus pela esposa, mulher sábia, mulher prudente que o Senhor colocou ao meu lado, e agora ela está grávida de 6 meses. Primeiro filho, é uma filha, a Laura, e a gente está vivendo um tempo muito, muito bom, muito incrível. Quantos pais, mães estão aqui hoje? Olha, uau, então vocês sabem muito melhor do que eu que estão falando. Meu pastor, como é que está? E nós estamos vivendo um tempo muito bom, muito legal. Desde quando eu era moleque, adolescente, eu sempre quis ter uma menina. Nós somos em 3 homens dentro da minha casa, mais o meu pai, então nós somos em 4. Então digamos que a gente deu muito trabalho para minha mãe. E hoje todos os 3 casaram. Só que desde novo eu sempre quis ter uma menina, justamente por não ter uma irmãzinha, uma mulher dentro de casa, digamos assim. Então de adolescente eu sempre queria, Deus, eu quero uma filha, eu quero muito uma filha. Enfim, Deus foi bondoso, nós engravidamos e minha esposa está grávida de uma menina, de uma filha. Isso é maravilhoso. Só que nesse período de gravidez, algumas vezes eu chego para minha esposa e eu falo, nossa amor, não tem como acelerar e chegar em março de uma vez para nossa filha nascer? Sabe, a agonia de ver, porque o pai, parece que ele só se torna, os pais, vão ver se você vai concordar comigo, ele só se torna pai, parece que quando ele vê o filho, ou a filha. A mãe, parece que ela já é a mãe quando ela vê o resultado, né? Está grávida, porque está dentro dela. Concorda comigo? Falei besteira? Se eu falei, desconsidera. Mas essa é a minha impressão como pai. Eu vou para a barriga e eu falo, oi Laura, aqui é o papai. Oi, né? Daí a Sueli, ela mexeu, encosta aqui. Quando eu vou encostar, não tem nada, amor. Não entendeu? Aí eu tiro a mão, ela mexeu de novo. Não tem nada. Não. Então parece, sabe, eu fico naquela agonia, né? A mãe já tem aquele sentimento, já está aqui dentro e chuta e bagunça e vira para um lado e vira para o outro. E a mãe ela já está naquela fase da barriga está maior, então ela não consegue dormir, dor na coluna e está dormindo pouco e está comendo muito. Não falem para ela, por favor. E o pai está tudo igual, velho, né? Então a gente fica naquela agonia de nascer de uma vez, de chegar. E esses dias eu me peguei falando isso para ela, falando, meu Deus, chega logo março para ver minha filha, para nascer, para ver se nasceu com a cara do pai, que espero que não, espero que seja como a mãe. Enfim, e nessa agonia de ficar falando, esses dias quando eu estava falando, e eu fui depois fazer meu devocional, orar, o Senhor falou comigo. Ele falou, Mateus, não é um sonho seu ser pai? Não era um sonho ter uma menina? Então por que você quer acelerar tanto o processo? Aproveita. E justamente pensando nisso, veio muito no meu coração. Quantas promessas nós recebemos de Deus? Quantas palavras nós recebemos de Deus? Só que nós não
sabemos esperar o processo. Nós queremos que logo se cumpra. Deus, mas o Senhor não falou? Vamos lá. Mas não era para acontecer? Por que não aconteceu ainda, Deus? Mas o Senhor não falou que a minha igreja ia crescer? Mas o Senhor não falou que eu ia receber um salário melhor? Mas o Senhor não falou que a minha família ia ser salva? Pô, Deus, vamos lá. Já faz 2 semanas que eu estou orando pela minha família. O Senhor não falou que ia ser curado, meu? Pô, Deus, aqui eu estou 15 minutos orando, cadê a cura? Sabe, e a nossa geração, hoje, os papais, mamães que estão aqui hoje, sabem muito melhor que eu, a nossa geração é uma geração que as coisas para ontem, não é? Nós queremos para ontem as coisas. A gente fala que é a geração fast food. Você passa lá no drive-thru do McDonald's, 3 minutos, 5 minutos, está com o lanche na mão. De onde você já ouviu isso? Uma geração onde tem iFood, velho. Onde você pede o lanche, você fica em casa. Você pede pelo celular, de repente toca, chegou o lanche que você queria. Uma geração que você não precisa ir na locadora para alocar filme. Não é? Quantos aqui locavam filme? Olha lá, não era legal ter conta na locadora? Nossa, eu falava pro pai. Eu lembro do meu pai, em Jaraguá do Sul, eu morei aqui 10 anos em Jaraguá do Sul. E quantas vezes eu falava pro pai, que a gente tinha conta numa locadora, o pai, para a gente alocar um filme. Aí você ia lá, preenchia na sexta e devolvia na segunda. E era assim? Era tão legal, parece, né? Que era mais legal. Você pagava caro, eu acho que era 5 pilas, 7 reais, sei lá, alguma coisa assim, no final de semana. Quanto? 2 reais você pagava? Mas esse é mais antigo que eu acho, né? Porque era mais barato na época. A minha época ficou mais caro. Meu irmão, hoje você pode ter Netflix. Quantos aqui tem Netflix? Olha lá. Você vai na Netflix, você coloca o filme que você quiser. Até um perigo isso, né? Você escolhe, você seleciona, pronto, dá play. Você carrega. Hoje a nossa geração tem Uber. E hoje a gente pensa, meu Deus, como nós vivemos sem Uber? Táxi, você tinha que ter o número do táxi, não é? Ou você tinha que ir no ponto do táxi. Eu acho que muitos dos jovens nunca pegaram um táxi aqui. Muitos dos adolescentes mesmo nem sabem o que é isso. Bom, nós temos Uber, você sabe, e nós levamos tudo isso, a nossa vida, o nosso cotidiano, tudo que é para ontem, acelerado, micro-ondas, troca de emprego, assim, ó, de uma semana para outra. A época dos meus avós, eles ficavam 20 anos no mesmo emprego, 30 anos no mesmo trabalho. Olha aqui está um pastor amigo meu, quantos anos no mesmo emprego? 30 anos no mesmo trabalho. E eu lembro quando eu era adolescente, trabalhava lá, com 12 anos quando eu conheci, no mesmo emprego. Com 20 anos eu fui lá, no mesmo emprego. Conversei esses dias, não, aposentou, no mesmo emprego. Gente, e a nossa geração oferece 10 pila a mais, já estamos mudando de emprego. Já vai para o outro lado, para a concorrência. Nós levamos tudo isso para o reino de Deus. E nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Nós não sabemos e muitas vezes não entendemos que no tempo de Deus existe uma coisa chamada processo. Sabe, nós acabamos de ler um texto que fala que Davi, ele foi reinar com 30 anos de idade. 2 Samuel. Só que Davi, ele aparece lá em 1 Samuel, quando ele tinha em torno de 17 anos, sendo já ungido rei de Israel. A palavra de Deus veio para ele, era uma promessa de Deus para ele. Samuel já veio e já ungiu Davi. Eu te unjo rei de Israel, derramou o óleo sobre a cabeça. Uau, imagina que dia incrível, Davi. Eu sou agora rei
de Israel. Não. A promessa veio. A partir do momento que a promessa, que você recebe a promessa, agora é o tempo de processo. E esse tempo de processo nós podemos chamar de tempo de amadurecimento. Podemos chamar de tratamento do nosso caráter. Podemos chamar de o Senhor nos moldando. E isso é para todos. Isso é para uma criança, para um adolescente, para um vovô, para uma vovó. Quando recebe uma palavra de Deus, existe algo chamado processo, onde o Senhor está moldando o nosso coração, onde o Senhor está nos tratando. Sabe, talvez muitos pastores, líderes que estão nesse lugar vão concordar comigo, que muitos dos jovens que estão, eu sou pastor de jovens, auxilio meu pai lá em Criciúma, na cidade de Criciúma, e muitas das vezes que nós vemos, são jovens que recebem palavra de Deus, e muitas vezes eu olho para os jovens e falo, cara, esse cara vai ser bom. Meu Deus, esse homem aqui, essa mulher aqui, esse jovem aqui, Deus vai usar muito ele, cara. Eu tenho certeza disso. Passa 3, 6 meses, 1 ano, saiu. Aí nós vamos conversar, vou conversar, cara, e aí, velho? O que deu, o que aconteceu? Por que você saiu? Não quer estar mais? Ah, não dá mais. Tá, mas e as promessas de Deus e os planos de Deus? Não, pelo amor de Deus, demora muito, tem que submeter muita coisa, é obediência, é não sei o que, tem que orar, e tem que santificar. Já aconteceu isso com alguém ou só comigo? Hein? Não precisa levantar a mão, vai que o jovem está aí, né? Sabe algo que eu tenho aprendido diariamente com os meus pais? Eles falam assim para mim, meu pai sempre fala assim, Mateus, quando o sucesso é maior que o caráter, a pessoa vai tombar, logo a pessoa tomba. Sucesso maior que o caráter, tomba. Então o que o Senhor está construindo em nós? Caráter, o Senhor está nos colocando fundamentos. Hoje mesmo eu estava com o Bruno vindo de viagem, a gente passou em Balneário. Vocês já viram aquele novo prédio que está em construção? O Yacht House é o nome do prédio. É o prédio mais alto da América do Sul. Quase 300 metros de altura. Enorme, incrível, lindo. Prédio do Neymar. Neymar comprou a cobertura. E eu fui pesquisar. Amém? Tá tudo certo? Eu fui pesquisar então sobre esse prédio. E quando eu pesquisei sobre o prédio, e eu e o Bruno conversando, a gente falou, uau, cara, velho, olha aí, olha Deus falando. E apareceu que antes de começar a construção do prédio, eles ficaram 1 ano e meio colocando só fundamento, só fazendo a fundação do prédio. 1 ano e meio, mais de 4.000 caminhões de cimento para colocar fundamento. E o fundamento vem para quê? Para que quando o prédio agora que está erguendo, está chegando no final, ele não venha cair. É simples. É simples. Fundamento é para que não tombe. Agora eu quero colocar para você, Mateus, qual que é o fundamento então que eu tenho que ter? Como passar por esse processo? Como é a formação desse caráter? Meu irmão, não existe uma outra coisa a não ser isso aqui que nós estamos nessa conferência: intimidade com o Espírito Santo. Como eu formo meu caráter, Mateus? Relacionamento com Jesus. Como eu amadureço em Jesus, mesmo sendo um menino, um adolescente? Como que Jesus com 12 anos ensinava os fariseus no templo? Ele tinha relacionamento com o Pai, ele conhecia o Pai. Como que eu cresço em Deus? Como é possível passar pelo processo? Relacionamento com Deus. Isso não muda. Sabe o que nos falta, igreja? Sabe o que falta a nós, jovem? Nós insistimos na presença de Deus. Sabe, eu amo a história de Jacó, porque em determinado momento, Jacó, quando ele está sozinho, um anjo aparece, e quando esse anjo aparece, ele agarra esse anjo e começa a brigar. Vocês lembram dessa história? Quando ele começa a brigar,
e fica nessa briga de anjo e Jacó, e não sai um, e Jacó, eu não vou deixar você sair até que você me abençoe. Eu não vou deixar você sair até que eu receba aquilo que eu tenho para receber. Eu vou insistir. Em determinado momento o anjo tem que ferir, e fere a coxa dele. Aí é o momento em que o anjo honra ele, e a partir daquele momento a palavra declara que é mudado o nome de Jacó para Israel. A promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Quantos de nós insistimos na presença de Deus? Sabe, eu desafio a você permanecer no seu quarto. Eu desafio você a gastar tempo de oração. Sabe, talvez essa seja a nossa maior pregação nos dias de hoje. Nós não termos pressa de sair da presença de Deus. Mateus, mas hoje é muito corrido. Hoje é muita coisa, é trabalho, é faculdade, é família. Meu irmão, 24 horas é igual para todo mundo. O tempo você que faz. Se você decidir dar prioridade para um relacionamento com Jesus, e você entrar no seu quarto, conforme o Senhor declara, Mateus 6,6, fechar a porta, e orar ao seu Pai que está em secreto, meu irmão, aí nós vemos, Ele os recompensará. Ele os recompensará. Nós só queremos a recompensa, nós só queremos a promessa, nós só queremos os benefícios da presença de Deus. Para eu terminar aqui, em Apocalipse 2, a minha Bíblia descreve assim: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova aos que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4 do capítulo 2 de Apocalipse: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, o apóstolo João recebe essa palavra à igreja de Éfeso, e o Senhor reconhecia os talentos daquela igreja. Era uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que servia muito, uma igreja que não tolerava as pessoas ruins, as pessoas maus, os fariseus, os impostores, aqueles que diziam homem de Deus e não eram. Só que o Senhor vem com uma coisa contra: vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe, meu irmão, o fazer não substitui o ser. O você trabalhar para a casa de Deus, servir na casa de Deus, não substitui a presença de Deus. Ou você gastar tempo aqui, chegar cedo, sair tarde, ficar 2, 3 dias, não vai substituir o seu amor por Deus todos os dias. Sabe por quê? Foi para isso que nós fomos criados, para amar o Senhor. Essa tem que ser a essência nossa. Se nós não amarmos o Senhor, o que nós vamos fazer no céu, igreja? Sabe, mais do que ficarmos admirados com ruas de ouro, mais do que ficar admirados com as lindas casas que o Senhor irá construir para nós, o próprio Jesus declarou: estou construindo casas para vocês, moradas para vocês. Mais do que isso, nós temos que continuar amando o Senhor. Sabe, quando nós vemos 1 Coríntios 13, apóstolo Paulo falando sobre amor, ele resume dizendo sobre as três maiores coisas que o homem deveria guardar. Qual é? A fé, a esperança e o amor, não é? Fé, esperança e o amor. Aí ele termina dizendo: mas dentre essas, o maior é o amor. Sabe, porque a esperança é necessária para os dias de hoje, enquanto nós estivermos na terra, até a volta de Jesus. A fé é necessária para os dias de hoje, até a volta de Jesus. Mas a única coisa que vai permanecer é o nosso amor por Jesus.
Se nós não amarmos Jesus hoje, nos dias de hoje, nós não vamos amar nunca mais. Se o Senhor não está em primeiro lugar na nossa vida, Ele não está em nenhum lugar. O Senhor não fica disputando terceiro, segundo lugar. Sabe, eu quero que você saia dessa conferência, conforme descreve, amando ao Senhor muito mais, desejando o Senhor muito mais. Saindo daqui falou: Deus, me perdoa pelo tempo que eu perdi vendo televisão, olhando o Instagram, rolando o Facebook, mexendo no WhatsApp, enquanto muitas vezes o Espírito Santo está nos chamando para nós amarmos Ele, para nós estarmos na presença dEle, para nós desejarmos Ele. Enquanto nós estivermos na presença dEle, Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai nos amadurecendo, Ele vai nos tratando, e aí sim as promessas começam a se cumprir na nossa vida, os planos começam a se cumprir na nossa vida, a nossa família começa a ser salva, começa a acontecer curas. Mas nós precisamos amar o Senhor. Quero que você feche seus olhos onde você está. Sabe, talvez você tenha alguns anos de caminhada com o Senhor. E normalmente quando os anos vão passando, nós acabamos perdendo o primeiro amor. Sabe, eu quero que você lembre os primeiros dias, aqueles dias de paixão pelo Espírito Santo. Sabe, aqueles dias que algumas vezes até você olhava para o céu e você chorava, você não sabia porquê. Você estava no trabalho, você era quebrantado pelo Espírito Santo. Mateus, isso é só um momento. Não, não é um momento. Não é um momento, não foi para ser um momento. Isso tem que acontecer todos os dias. Sabe, a palavra de Deus vem e diz: você abandonou o primeiro amor, volte à prática das primeiras obras, para que você ame novamente, para que você me ame novamente. Agora lembre, o que você fazia? Mateus, eu ia para o meu quarto, eu colocava música, eu lia a palavra de Deus, eu tinha tanta fome na palavra de Deus. Mateus, eu deixava tudo de lado, eu ficava sozinho, e eu ficava ali orando em línguas, o Espírito Santo ia mexendo dentro de mim, ia me tratando. Sabe, até parecia que eu não tinha problema na época, parecia que não tinha nem dificuldade naqueles dias. Não é que você não tinha dificuldade, irmão, é que na verdade os seus olhos estavam em Jesus e não na tempestade. Sabe, Pedro começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a tempestade que estava em volta dele. Sabe, se nós voltarmos a olhar para Jesus novamente, irmão, voltar à prática das primeiras obras, chorarmos na presença de Deus, de nos quebrantarmos na presença de Deus, nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos andar sobre as tempestades, as lutas, as guerras que nós temos, porque o Senhor já nos garantiu. Ele mesmo falou em João 16:33, eu venci o mundo, vocês vão ter aflições, mas eu já venci. Então nós somos mais que vencedores nele, em Jesus. Não é porque eu sou muito positivo, é porque eu sou muito bom, ou porque eu sou uma pessoa forte. Não, é porque Jesus já venceu. Se nós não estivermos nele, meu irmão, nós vamos desanimar, nós vamos olhar tempestades, problemas dentro das nossas igrejas, as dificuldades que nós temos financeiras, os problemas dentro da nossa família, da nossa casa. Espírito Santo, eu oro por todos que estão nesse lugar, Pai. Não nos deixe perder o primeiro amor, Jesus, porque o Senhor vai vir buscar uma noiva que é apaixonada pelo Senhor, uma noiva que se mantém apaixonada pelo Senhor, uma noiva que não venha, Pai, perder ou desviar
o olhar para outras coisas. Uma noiva que venha substituir o Senhor por outras coisas. Pai, nos perdoa se muitas vezes, Espírito Santo, nós desperdiçamos, literalmente desperdiçamos o nosso tempo de comunhão com coisas fúteis, coisas inúteis. Espírito Santo, novamente, coloca dentro de nós, faz-nos caminhar novamente nas práticas das primeiras obras, e melhor que nós não venhamos a mudar elas, mas venhamos manter e caminhar pelo resto das nossas vidas, amando ao Senhor, e sendo amado pelo Senhor. Jesus, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui hoje, Pai, e talvez já se desenganaram, aqueles talvez que estão aqui e não acreditam mais nesse retorno, nessa paixão, pessoas que estão nesse lugar e talvez já se afundaram num lamaçal de pecado, jovens, homens, mulheres, que olham para si e não veem mais retorno, não veem mais forma de retornar novamente à pureza, à santidade. Muitos que estão aqui já estão cegos, Deus. Muitos que estão aqui já acham isso normal, Jesus. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, Deus. Não pode ser normal, Jesus, isso não é normal, Pai. Eu oro para que novamente volte a pureza do coração, Jesus. Volte a pureza do coração, a santidade.